Olá! Semana passada nós falamos sobre Hegel e hoje nós vamos falar de alguém que, também seguindo na linha da dialética, resgatando a dialética, vai numa linha oposta, que é Marx. Vamos relembrar um pouco da questão da dialética que vem resgatada pelo Hegel e as noções de história e de filosofia de vir a ser. Bom, então, para Hegel, ele coloca que o ser é um processo, é um movimento, ele está sendo, é um ser no tempo, então em cada momento nós somos de uma forma. Ele coloca uma filosofia, a filosofia investiga esse vir a ser, esse processo, né, histórico. E a história é dialética. A história resulta de um processo longo, fruto das suas contradições. Não é apenas essa justaposição de acontecimentos de A, B, depois C, não. Ela é fruto desse conjunto, dessa relação conturbada entre aquilo que está vigente no momento, posteriormente a negação desse momento anterior, e um terceiro momento que tem características desses dois, de negação e de afirmação de uma determinada ideia. Esse terceiro momento é a síntese. Essa é uma concepção de Hegel que também vai marcar Marx. Marx, famoso, ele também conhece e bebe deste idealismo hegeliano, mas ele parte para uma posição exatamente oposta. Ele coloca nas teses sobre Feuerbach, número 11, esta frase que fica famosa. Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão, porém, é transformada. Ele vive momentos de muitas contradições, né, de ver essa revolução industrial, o processo de urbanização pelo qual a Europa passa, o proletariado que nasce e é muito aviltado em seus direitos mais básicos. Nós temos na literatura de Alexandre Dumas, por exemplo, uma descrição muito interessante. Eu estou desse exemplo, Miseráveis, por exemplo, que a gente está ouvindo um pouquinho aqui do musical, uma descrição desse momento terrível que a gente tem de pauperização, de jornadas extenuantes de trabalhos, de cidades lotadas. A gente tem disseminação de doenças, a urbanização começa, há muitas contradições neste momento vivido, e é um momento dos resultados das revoluções, como a Revolução Francesa, a Independência Americana, tem a Revolução Industrial acontecendo, que é a era das revoluções, lembram? Então, o Karl Marx, ele é alemão, filósofo, economista, historiador, sociólogo, uma coisa tipo, uau. A tese dele de filosofia é em filosofia antiga, do Demócrito e Epicuro, pré-socráticos, olha só. E ele escreve várias como eu posso colocar, várias obras. Cada obra dele é muito vasta, né? O Capital tem várias obras, vários volumes. Tá? E aí, o que eu tenho? Ele também foi coautor, junto com Engels, Friedrich Engels, que o financiou, editou, porque o Engels tinha um pai mais rico que ajudava a financiar, porque era caro, né? Trabalhou com ele, foi um super parceirão. Tá? Agora, por que a obra dele é chamada de materialismo histórico dialético? A gente já viu a questão da dialética em Hegel. Mas por que materialismo? Hegel é idealista, certo? E Marx vai ser o contrário disso. Ele parte de uma noção de que a forma da produção material de uma sociedade, então o trabalho, a economia de uma cidade,
determina a sua organização, não apenas na economia, ou seja, a economia ela vai determinar a política, a organização social, a produção intelectual, religiosa de uma determinada sociedade. Por que histórico? O materialismo, então, a gente já viu, porque é histórico, porque ele vai analisar na história os diferentes modos de produção, a economia, os modos de produção, e como isto gera diferentes formas de organização política, social, produção intelectual e etc. Ele vai sempre partir na história de analisar os modos de produção, seja Grécia, Roma, o modelo feudal, burguês, e obviamente chega naquele que é o modo de produção da sua época, que era o capitalismo e dialético. Assim como Hegel, ele parte da concepção de realidade dialética, né? Você tem uma realidade, uma negação e uma terceira via. Mas esta noção é de uma realidade constituída de conflitos. A mutação está ela vem pelo conflito, então sempre existe uma tentativa de superar aquela contradição clássica, né, entre sujeito e objeto. Existe sempre a tentativa da geração de uma síntese. Este conflito, Marx vai identificar como sendo um conflito de classes em torno dos meios de produção. Tá? Então, uma diferença do Hegel para o Marx, que o Marx fala que quer inverter o homem de Hegel. E, segundo ele, o ser humano de Hegel, segundo Marx, ele tem a cabeça nas nuvens. Por quê? Para Hegel, as ideias produzem a realidade. As formas de pensar levam a diferentes formas de organizar a realidade. Marx não. Marx diz que é o contrário. Ele fala, eu quero inverter o homem de Hegel, o ser humano de Hegel. Para ele, é a realidade, marcada pelas suas diferentes formas de produção econômica, que vai determinar a forma de pensar numa determinada época, as ideias de uma determinada época. Então, o pensamento é fruto da realidade e não o contrário. Alguns pontos que a gente tem aqui na obra de Marx que são interessantes. O mundo de material é anterior ao metafísico. Ele determina esse mundo metafísico, ele determina as ideias, as formas de pensar de um determinado tempo. Estudar o ser humano, estudar a história, é partir daquilo que eles fazem, dos seus modos de produção, da economia. Tá? Como é que são produzidos os bens necessários à vida, quem tem esses meios, como é que se relacionam. Essa é a forma, para Marx, como nós devemos analisar o ser humano. Os seres humanos, eles são definidos por isso, pelas suas formas de produção, pelo trabalho. Né? E é isso que é a economia, vai estabelecer os modelos sociais. A luta de classe vem daí, é uma luta de classes em torno dos meios de produção. Esses fatores, eles se entrelaçam e eles vão ser fundamentais para determinar a história em determinado período. Ok? Uma dica aqui é para você ver 2 trechos do musical Os Miseráveis. Eles estão em inglês, mas estão legendados. O Look Down e Do You Hear the People Singing? Comparar que aqui a gente tem alguns pontos comuns interessantes. Né? Nesse filme, que é uma adaptação de um musical, que é a adaptação de uma obra, Os Miseráveis, uma obra da literatura desse período, a gente tem as mazelas dessa modernidade, desse processo de urbanização, o surgimento do proletariado, que são uma causa da virada de Marx em relação e reação àquele idealismo. Quando ele diz, não, a gente precisa transformar a realidade. Então, você pode ver um pouquinho. Se você puder, assiste o filme todo e leia o livro, tá bom? Hegel e Marx, eles estão observando esse nascimento da modernidade e os seus efeitos, né? Com uma visão dialética da história. Mas os dois vão ter
então, visões radicalmente diferentes. É bom pensar nas diferenças e semelhanças entre eles, ok? Obrigada e até mais.